Olá, que tal? Meu nome é Antônio Carlos e esse é mais um vídeo do canal Numismática 100 Minutos. Hoje nós vamos completar a história de Cabral no que eu chamo que o Brasil descobre Cabral, né? Na verdade, Cabral morreu em 1520, foi enterrado na cidade de Santarém. Cabral vinha de uma briga com o rei e foi condenado a um exílio lá em Santarém e o tipo de um ostracismo, ficando assim esquecido da história de Portugal. Portugal, em sua história, trazia como grande desbravador do Brasil Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza, que teria feito toda a incursão pelo litoral brasileiro e era lembrado pelos portugueses. Cabral era esquecido, mesmo porque, segundo relatos da época, Cabral era azarado, a sua viagem tinha sido um fiasco, ele tinha perdido 9 naus das 13 que ele levara à Índia, então Cabral caiu no esquecimento total. Cabral só é lembrado novamente em 1816, quando um padre chamado Aires do Casal descobre a carta de Pero Vaz de Caminha. E Aires do Casal publica essa carta omitindo ou censurando muitas partes. As partes principais, né, que ele censura ou omite, são a das vergonhas dos índios e das índias, que os índios andavam pelados e com as suas vergonhas de fora. Então, esse padre Aires do Casal omitiu para Portugal da época sobre isso. A carta de Pero Vaz de Caminha veio ao Brasil juntamente com a família real portuguesa e acabou voltando novamente a Portugal, porém isso não é historicamente provado. E Cabral continua esquecido. Em 1840, Dom Pedro II ele acredita que Portugal tenha esquecido demais a história do Brasil e que o Brasil não tem uma história. Então ele resolve criar uma história para o Brasil, ou contar de uma forma pouco comum a história do Brasil. Dom Pedro II pede ao Visconde de Porto Seguro, que era Francisco Adolfo Varnhagen, deve ser assim que se fala, que narre a história do Brasil a partir do descobrimento. Esse Visconde de Porto Seguro passa a fazer pesquisas históricas, né, e acaba descobrindo o túmulo de Cabral, de Pedro Álvares Cabral, na cidade de Santarém, abandonado, largado, sem nenhum tipo de cuidado. E a partir desse descobrimento, né, do túmulo lá, o Dom Pedro II passa a enviar cartas e conversar por cartas com a sua irmã, que era a Dona Maria II, que era a rainha de Portugal. E muitas brigas e muitas discussões sobre o tema, sobre o que fazer e como exaltar a imagem de Pedro Álvares Cabral, até que em 1871 o corpo de Cabral é exumado e é construído um pequeno mausoléu em Santarém, Portugal. E ressaltando que Dona Maria II era a rainha de Portugal da época, irmã de Dom Pedro, rainha de Portugal, a única brasileira a ser rainha de Portugal. Ela foi rainha 2 vezes, inclusive. Essa efígie de Cabral que a gente vê nas cédulas, nas moedas brasileiras, né, mesmo nas mais antigas, ela foi tirada de um livro, tá, feito por um ilustrador 297 anos depois da morte de Cabral. O ilustrador precisava ilustrar um livro e fez aquele desenho. Ele não tem nenhum compromisso histórico. E nós perpetuamos nas nossas cédulas, nas nossas moedas, aquela imagem do Pedro Álvares Cabral. A única imagem de Cabral que talvez esteja próxima à realidade, ela está numa escultura
de pedra na parede do Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa. E a partir dessa escultura de pedra dá para se ter uma ideia de como era a fisionomia de Pedro Álvares Cabral, que é bem diferente daquelas que aparecem nas nossas cédulas e moedas. Então todo esse trabalho de Dom Pedro, ele vai até a proclamação da República. Na proclamação da República, os republicanos também acreditam que o Brasil precisa de uma história. Então, eles dão importância a essa pesquisa já feita por Dom Pedro II e colocam que Pedro Álvares Cabral é um grande navegador, sendo que ele nunca navegou, e que todos os detalhes que a gente conhece da história do descobrimento vêm no período da República. Em 1898, o então presidente Campos Salles pede para que se faça uma coleção de moedas comemorativas ao descobrimento do Brasil. É feito um decreto-lei, que é o Decreto-Lei 559 de 1898, onde Campos Salles autoriza a cunhagem dessas moedas. Se trata de 4 moedas em prata de 916,7 milésimos, uma prata muito boa, e elas são assim divididas. Uma moeda de 400 réis, onde se destaca a cruz da Ordem de Cristo, e está escrito nesta moeda: in hoc signo vinces. Com este sinal vencerás. Esta frase, muitos acreditam que era do Império Português ou do Império Brasileiro. Na verdade, é uma frase atribuída a Constantino I, e antes de uma batalha, olhou para o sol, viu uma cruz no sol, e em volta dessa cruz estava escrito isto: in hoc signo vinces. Constantino I vai para a batalha, vence essa batalha, e a partir daquele momento ele passa a ser cristão. Isso é um símbolo do cristianismo e um símbolo também do Império Português e do Império Brasileiro. A outra moeda é uma moeda de 1000 réis, tá? Ela tem 30 milímetros,3 de diâmetro, pesa 12,75 gramas, e ela traz a cabeça personificada da República. É uma moeda bem simples. Ela traz só a cabeça personificada da República. Lembrando sempre que nós estamos em 1900 e a República havia sido proclamada apenas há 11 anos. A terceira moeda, ela tem 37 milímetros de diâmetro, pesa 25,5 gramas, e ela traz uma caravela muito simplesinha e 5 estrelas que representam o Cruzeiro de Sul. E a última moeda, e a mais impressionante, a maior moeda brasileira já cunhada, ela tem 50,6 milímetros de diâmetro, pesa 51 gramas. Ela traz no anverso, né, Pedro Álvares Cabral segurando uma bandeira de Portugal, na outra mão segurando o barrete frígio. O barrete frígio é um chapéuzinho, ou um bonezinho, ou um gorro, que é uma das representações da República. Então essa série de moedas, elas têm vários pontos que se remetem à República. E isso faz com que se veja realmente que o Brasil estava numa república. Outra coisa que acontece, né, essas moedas são de 1900, e isso é o encerramento da história do Cabral, né? Em 1903, ou seja, 14 anos depois da República, termina a saga de Pedro Álvares Cabral,
quando parte dos seus ossos, parte da ossada, é transferida de Santarém para um convento no Rio de Janeiro. E lá estão até hoje. Então tem uma parte dos ossos de Pedro Álvares Cabral que está em Santarém e tem uma parte que está nesse convento do Rio de Janeiro. E é isso, esse foi mais um pequeno vídeo aí do Numismática Sem Mitos. Eu vou deixar também umas imagens das moedas em seguida. E espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, sigam o canal, que a gente vai sempre continuar colocando uma ou outra coisinha aqui para de forma a trazer um pouco da história da numismática. Obrigado e até mais.